Reencarnação, dádiva de Deus, tema recorrente nas casas espíritas. Até mesmo aqueles que não afirmam dizer-se espíritas, há muitos simpatizantes e crentes desta lei divina, permeando outras religiões, mas que de alguma forma, apesar de não ser princípio das demais, convence pela ótica da razão da sua existência. É necessário, portanto, que nós espíritas aprofundemos este tema para sairmos do campo dos conceitos e entendermos de uma vez por todas o quanto a reencarnação tem a ver com a nossa vida. Porque na medida em que filosoficamente mergulhamos na interpretação do que significa a reencarnação no nosso processo existencial, as respostas que muitas vezes nós buscamos, solicitando aos espíritos, através das orientações, elas irão apresentar-se de forma clara, na medida em que sairmos apenas do conceito do voltar à carne e percebermos a profundidade do grande investimento divino que é feito em cada um de nós, para que a gente não se perca nesta estrada extensa, indiscutivelmente, que é a estrada da evolução. Há situações na reencarnação que estão relacionados a espíritos missionários, que guardam determinados aspectos que, por ora, não nos será interessante fazermos uma análise, tendo em vista que acreditamos que a maioria de nós não faça parte deste grupo de espíritos missionários que vêm à Terra para fazer com que haja um grande avanço em qualquer campo que seja. Vamos utilizar como a referência o que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra chamado Temas da Vida e da Morte, nos traz, quando ele vai fazer a análise da reencarnação daqueles que são a maioria da humanidade, que vem, de certa forma, com a grande responsabilidade em auxiliar o progresso, mas ainda marcado por extensas dificuldades, por conta do nosso passado que se apresenta e expressa nas dificuldades de agora. Para isso é necessário um ponto de partida, e ele elege no seu texto, porque como é um ciclo do ir e vir, de qualquer ponto que nós elegêssemos, poderíamos fazer a análise da reencarnação. Mas ele elegeu o ponto de partida da pátria verdadeira, da pátria espiritual, olhando para a terra, mostrando ali a importância das reencarnações, que se fará compreendida nos mínimos detalhes que muitas vezes nos trouxeram a conhecer a doutrina espírita, abraçando-a como uma doutrina que servirá como um farol nas nossas vidas. Pontos importantes, porque não são poucas as vezes que, diante de situações atrozes, nos achamos esquecidos de Deus e dos amigos espirituais e criamos questionamentos e dúvidas que nos levam a mais profundos tormentos. E ele agora nos chama a atenção que este processo da reencarnação inicia quando, na erraticidade, que é esse estado, esse período que nós passamos lá entre uma existência e outra, e começamos a sentir a falta ou aquilo que nos falta para atingirmos a grande meta, que é a paz de consciência. A felicidade em si, ela é só uma consequência desse estado. Quando a consciência encontra-se em paz, quite com a lei divina, ele está feliz, os espíritos, e Allan Kardec nos apresentará isto em uma de suas obras chamada O Céu e o Inferno, quando os espíritos relatam para ele as experiências que passam na espiritualidade, ora em estados difíceis, outros espíritos em condições felizes, mas quando eles falam que na verdade se encontram com a consciência em paz frente à lei divina.
Então, diante das nossas dificuldades do passado, este ser pensante, o ser que sente, na verdade é esse ser eterno que chega na espiritualidade e agora, despido da vestimenta material, retoma pouco a pouco aquilo que fez ao longo de todos os tempos e poderá fazer uma análise profunda, mas muitas vezes pontuais e não tão extensas assim, pela incapacidade que nós teremos de absorver determinados equívocos que cometemos há tempos atrás. Nos é permitido atingir aquilo que por ora mais nos angustia, mais nos dificulta, para que venhamos a compreender e indiscutivelmente, como livres desta matéria, teremos a possibilidade de perceber o elemento que nos falta e imploramos à divindade a oportunidade de voltar à terra para reparar os equívocos que nós cometemos ontem e, indiscutivelmente, por consequência, adquirirmos a experiência que nos fortalece o vínculo da criatura para com o Criador, acima de tudo, nesta expressão da lei divina em nossa consciência. E aí pedimos aos mentores, e ele relata neste capítulo, que nesse momento em que nós vamos solicitar aos mentores o retorno a um grupo de especialistas que vão analisar com carinho as possibilidades, se nós já estamos aptos ou não a retornarmos à Terra diante do cenário que vai se apresentar para nós e se nós já estamos de fato conscientes e treinados o suficiente para que esta experiência ela torne-se exitosa e não equivocada. E ele relata de maneira muito pontual, dizendo que nesta análise que é feita em relatórios minuciosos sobre o processo do voltar, percebe-se se este espírito já conseguiu adquirir a possibilidade de êxito. E aí vai se separar o joio do trigo daqueles que já podem retornar e daqueles que ainda não devem retornar. E nos traz com uma simplicidade de que os espíritos que não são aprovados são levados para novamente reiniciarem os treinamentos especializados nas questões que são mais graves para o nosso retorno. Porque cada um de nós apresenta uma característica, uma tendência única. Apesar de ser parecida com a outra, a forma em si é diferente. A essência pode ser até a mesma. Mas é preciso então que esses espíritos passem por um treinamento. E o interessante é que estes espíritos, na verdade, somos todos nós. Então, a primeira mensagem que Manuel Filomeno nos deixa de forma subliminar é que nenhum de nós se encontra no tempo errado, nem despreparado para ter êxito na sua existência. Porque nos foi permitido o retorno. É necessário, indiscutivelmente, porque é a dádiva de Deus para que a gente alcance a paz que nos falta. E quando encontramos pessoas, não são poucas, que dizem: Alisson, tem uma dor, que ela não é física, eu não consigo identificar no tempo de onde vem, que angústia é essa? E os espíritos vão relatar que são estas experiências que já estão gravadas, marcadas com mais intensidade. Então passamos por um treinamento, nos preparamos, sendo aprovado neste momento, passa-se agora por uma outra etapa. E aí ele vem novamente esclarecer. A etapa agora é entrar em contato com aqueles que abrirão a porta da reencarnação. Os pais. De duas formas. Ou durante o sono, em que já se encontram aqui na Terra reencarnados, e no momento do desdobramento, em que dormem, o corpo se desprende, porque ali é só uma veste. É a mesma veste que nós deixamos, talvez, quando chegamos do trabalho, vamos tomar o nosso banho, repousar e colocamos o pijama para dormir. Aquela veste deixada ali representa para nós o corpo, e na hora em que deitamos, aquele pijama será deixado e o espírito desdobra-se. E nesse momento, há um trabalho intenso da espiritualidade para trazer agora aquele casal para que possa aceitar a vinda daquele espírito que frequentemente tem a ver com todo o histórico e a trama daquela estrutura familiar. Daí percebemos que a reencarnação não é um fenômeno no susto,
frequentemente. Ela acontece fruto de uma preparação e no tempo certo para que os atores que estão relacionados a aquele determinado problema que nos tira a paz estejam novamente na terra, para que venhamos a entrar em contato, tendo a possibilidade do reajuste para atingirmos aquela paz, a felicidade que nós chamamos. Vejamos a trama. E a segunda forma, eles dizem que quando há um planejamento prévio, muitas vezes esses pais, antes de vir reencarnar, já há um encontro na própria espiritualidade em reuniões, onde todos eles se acertam para esse futuro retorno e o reencontro. E o que é que isso tem a ver, Alisson? Vejamos a profundidade e a seriedade de uma reencarnação. Esse investimento divino, desde o momento em que a gente opta por voltar, porque sente a necessidade, a preparação da aquisição de valores para que a gente exerça na terra aquilo que vai anular o mal em nós. E agora, um acúmulo de experiências para que estes pais possam nos dar a possibilidade de vir à terra. E aí há pessoas que se revoltam, às vezes, com a sua família e perguntam por que eu, nesse meio, com pessoas tão diferentes, como se nós estivéssemos num grupo que fosse desconhecido de nós. E é indiscutível que haja alguém aqui que tenha lido o Evangelho e diz, Alisson, mas está lá no Evangelho, em que diz que há situações em que o Espírito, ele visita durante um período uma família que não é dele diretamente, que não há um vínculo pretérito, e ele se torna ali um grupo, uma pessoa diferente do grupo. E no Evangelho está escrito, mas para a família é um momento da evolução, como o Espírito também aprende coisas com aquele grupo. Não obstante, é importante que se leve em consideração que por mais que a gente diga que aquele ser não pertence ao grupo familiar em termos espirituais, a qualidade da prova, a qualidade das expiações, elas estão relacionadas com o grupo. E isso não é a regra, isso frequentemente é a exceção. A regra é que nós estejamos envolvidos frequentemente neste passado. E a partir dali, sendo exposto a esses futuros pais, este passado, os pais aceitam, às vezes de forma muito rápida, outras de maneira resistente. E qual não é a surpresa quando ouvimos relatos de que passa um casal, normalmente, um assédio de determinados espíritos que cobram o passado e que não são poucas vezes que são estes, os espíritos reencarnantes, para reajustarem-se em mais uma etapa evolutiva. Daí as dificuldades e as diversidades de problemas da família. Porque o que nós mais observamos dentro do contexto familiar são as dificuldades. Porque elas não são frutos apenas do hoje. Porque mesmo diante do hoje, todos nós trazemos as nossas velhas tendências e estas experiências de ontem que fazem com que a gente venha a se vincular mais a um do que a outro. Porque são espíritos simpáticos uns, nem tão simpáticos outros. Mas eu gostaria de aproveitar um parêntese, porque para aqueles que tiveram pais difíceis, ou que porventura fora abandonado pelo pai ou pela mãe, por mais que gere em si, às vezes, uma revolta, porque a nossa tendência é olhar para o hoje, é preciso entender que esta atitude, indiscutivelmente infeliz, de quem abandona, está relacionado com a necessidade deste espírito que talvez um dia tenha abandonado. E ao invés de nós nos agarrarmos do que há de negativo, eu sempre gosto de lembrar um detalhe. Por mais que estejamos na Terra, passando por situações difíceis, em muitas situações, em muitos momentos, é uma doença que chega, uma dificuldade financeira que acontece, conflitos dos mais diversos, mas há muita coisa boa. Há momentos de alegria, há momentos de sorriso, há momentos de emoções profundas, e que muitas vezes nós não levamos em consideração. E esses que passaram por um contexto familiar difícil, ou estão, mas hoje constituíram uma nova família,
devem fazer diferente e, ao mesmo tempo, os momentos de felicidade que hoje estão vivenciando deve-se a estes pais que, mesmo frágeis e equivocados, lhe permitiram pelo retorno. Por isso, Jesus, de uma maneira muito enfática, honra a teu pai e a tua mãe. Porque o honrar, ele está além da questão do amor, porque para o amor é necessário ainda que exercitemos outros valores. Tem pessoas que honram a figura do pai, mas não têm aquele sentimento, porque não teve a oportunidade de conviver, de ter afeto. E é natural que assim aconteça, mas na hora em que ele fala de honra, é para, de alguma forma, nos falar dessa realidade que rege o universo inteiro. A gratidão como uma das facetas do amor, que é essa lei. Porque se hoje nós temos uma esposa, um marido, filhos, alguém nos colocou na terra. Alguém nos deu a passagem. Então, precisamos desenvolver essa capacidade de agradecer e observarmos a profundidade, repito, do que é a reencarnação. Porque estes pais que aceitaram, muitas vezes tiveram profundas dificuldades. E eu não estou falando financeira, estamos falando objetivamente a dificuldade espiritual. De receber no braço, às vezes, inimigos de outrora. Pessoas das quais nós odiávamos. E eu vejo hoje posturas de espíritas que me impactam. Que dizem não gostar gratuitamente. Primeiro porque não é gratuito, já tem uma história prévia. E segundo que diz assim, esse eu jamais perdoo. Ou eu tenho dificuldade. Na hora, eu fico pensando, a beleza da reencarnação. Porque se a gente diz assim de maneira tão enfática que não perdoa, e isso se perdura por existências, não tenhamos dúvida. E eu repito sempre isso, não só perdoa. Além de perdoar, você vai dar a sua vida por esse seu inimigo. Porque quando nasce aquele ser frágil, não são poucas vezes que eu vejo o ódio voltar a ficar saudável e tornar-se no amor, inclusive que precisa até de um certo equilíbrio para não prejudicar, porque ai se alguém mexer com um dos meus filhos. E aí não sabe que às vezes está ali o inimigo de outrora, que agora você dá a vida por ele. Olha a beleza do que é a reencarnação. Então, ajustado com os pais, vamos para a terceira etapa. E esta terceira etapa ela é formidável, porque essa terceira etapa fala de todos nós. É um momento em que haverá um estudo, um mapeamento do chamado determinismo genético, que na perspectiva da ciência materialista é a inimiga número 1 de tudo aquilo que a doutrina espírita coloca. Porque eles dizem, segundo os estudiosos, apesar de não conseguirem solucionar tudo que se questiona, mas que tudo tem um fundo genético, uma base genética. E aí vêm os espíritos para fazer um estudo das células germinativas do pai e da mãe, para que encontrem neste DNA, nesta carga genética, os elementos que irá constituir o corpo do futuro reencarnante, para dar a ele aquilo que ele necessita para atingir a sua meta existencial. É por isso que há milhões de espermatozoides que são lançados, e a partir dali, antes se tinha a ideia que um se destaca e sai correndo na frente. Há pouco estávamos lendo uma revista que essa tese de que há um destaque e o óvulo aceita não é real. O óvulo escolhe o espermatozoide que ele quer para si, mesmo que chegue depois. E aí Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, vejamos a estrutura para a gente estar aqui hoje no Jefa, viu? Vejamos a estrutura. De milhões, esses técnicos da reencarnação, através da imantação do perispírito. Alisson, o que é o perispírito? O perispírito é o elemento pelo qual o espírito, que é o ser eterno, consegue vir à Terra. Então, ele é um elemento de ligação.
ele é semimaterial. Ele é parte espírito e é parte matéria. Então, todos nós temos um perispírito ao redor do espírito, que nos dá a forma, que nos dá a polaridade, masculina ou feminina, que nos dá a forma, o desenho do rosto, tudo é o perispírito. Então, tudo que nós fazemos a esse perispírito está marcado. Então, quando a gente vem para a Terra, já existem marcas passadas. E que agora os técnicos vão encontrar o código necessário para este espírito reencarnante. E através da imantação da energia, esse perispírito encontra naqueles milhões de espermatozoides um que tem a mesma vibração. E, Alisson, e essa sintonia se dá como? Essa sintonia se dá através das marcas e necessidades que nós precisamos para a reencarnação que está chegando. Então, às vezes, pode ser a reencarnação, o espermatozoide pode ir de cadeira de roda. Aquele já cheio de dificuldade, mas chega. Porque a questão não é mais o tempo, é exatamente o óvulo que escolhe nessa imantação. Então vejamos que agora o código genético que está vindo para cada um de nós, ele já foi predeterminado. Mas aí vem a parte interessante. Não necessariamente as doenças, as dificuldades ali expressas no DNA irão passar para a atividade real da nossa vida. Porque há situações que nós poderemos desenvolver na Terra, porque na condição da reencarnação vai entrar um outro conceito chamado provas e expiações. As provas já estão dizendo, é para provar se o que eu deveria ter aprendido, eu aprendi. A gente aprende matemática e depois vai fazer a prova de matemática. Se você acerta, em tese, é sinal de que você aprendeu. Isso quando não pede ajuda para os universitários. Mas, pulando essa etapa, a gente vai lá e testa. Então, a prova na nossa vida é para saber se a gente aprendeu. Aí tem um detalhe. A divindade, às vezes, nos coloca, porque a vida em si ela é lei de retorno, frente a frente com a prova. No entanto, se eu já desenvolvi o valor que aquela prova me exigiria, a prova deixa de existir. Dão para entender filosoficamente o que estamos dizendo? A prova vai ser sobre soma. 10 e 10 dá quanto? Ora, se eu já aprendi de fato, essa prova ela não existe. Para mim é um exercício. Porque eu já sei a soma na cabeça. Ora, se a prova é perdoar, eu já aprendi a perdoar. Se alguém faz algo comigo, eu já desenvolvi o valor. Já não é prova. Porque eu já adquiri. Então a divindade por si só começa a fazer o ajuste. Por que é necessário se o indivíduo já aprendeu? Porque o objetivo da divindade não é punir. É fazer com que a gente, de fato, adquira o conhecimento. Então veja que beleza. E aí nós voltamos, passamos a etapa. Então começamos a entender que esta estrutura que nos cerca, ela toda foi planejada por aqueles arquitetos. Então quer dizer que a condição social que eu me encontro, quando eu mergulho na matéria, a família que me recebeu e que preparou todo aquele quarto bonitinho, ou talvez que não tenha nem um quarto bonitinho, mas seja um barraco, tudo aquilo ali já foi visto antes? Já. Tudo foi visto antes. Deus não erra. Não. Mas o corpo também. Também. É por isso que se ouve, quando se vai para casas espíritas sérias que interpretam de fato Allan Kardec, essas teses que nós compreendemos no mundo que nós estamos. Ai, porque são crianças que não se encontram ainda no corpo e não aceitam o corpo que têm. Eu fico chocado, com todo respeito, porque aos ignorantes, e eu chamo ignorantes aqueles que não conhecem a tese espírita, por favor, a achar uma surpresa, porque nunca foi. Por que não, Alisson? Ora, o próprio Manuel Filomeno vem dizer que nesse processo em que a gente ainda está, nesses anos iniciais, na primeira infância, é comum a criança estar mais relacionada ao seu ontem do que ao seu hoje. Então ela não vai ter conflito, às vezes, só com o corpo, não. Vai ter conflito com papai e mamãe. E às vezes dizer, desculpa, mas o senhor não é meu pai, nem a senhora é minha mãe. Aí tem pai que chora,
Tem mãe que se desespera, meu filho está dizendo que não é meu filho. Isso é reencarnação, não tem nada demais. Então, esse processo ele vai até o estouro, o eclodir da glândula pineal, que é quando de fato se encerra todo o ciclo, aos 13, 14 anos de idade. Então, qualquer ato de mudança antes disso é uma agressão, é uma mutilação, na tese que nós defendemos. Não temos absolutamente nada contra quem queira, desde que lembre que o perispírito é o elemento pelo qual marcará e irá exigir reequilíbrio na próxima existência. Porque na hora em que a gente nasce, imprimimos no corpo físico as nossas necessidades. Aí vai vir um manco, vai vir um outro com problema renal, como eu, que tive meu problema renal. Para quem não sabe, os amigos, sou transplantado, já vai para 11 anos. Estava lá até o dia que teve que ser expresso. Eu tenho irmãos, o sorteado fui eu. Olha que beleza. A bênção divina, não é? Porque a gente vai olhar dessa forma, porque na hora que a gente compreende agora que essa dor, ela não é punitiva, mas ela é corretiva, eu começo a enxergar que a reencarnação é uma dádiva para que o meu espírito amanhã se sinta livre daquilo que eu gerei sobre o meu próprio corpo na minha revolta contra as leis de Deus. E vejamos o quanto a reencarnação vai nos falar. Não é só da questão social, familiar e dos próprios conflitos. Eu peço licença porque eu acho importante a gente ler. Olha o que ele diz. Com a necessária anuência dos futuros pais, são meticulosamente estudados os mapas genéticos, de modo a facultarem no corpo a ocorrência das manifestações físicas como psíquicas, de saúde e doença, normalidade ou idiotia, lucidez, inteligência, memória e harmonia emocional, duração do cometimento corporal e predisposição para prolongamentos ou antecipação da viagem de retorno. Vejamos, vou repetir essa parte, que ninguém quer voltar. Predisposição para prolongamento ou antecipação da viagem de retorno, ensejando assim probabilidades dentro do comportamento de cada aluno à aprendizagem terrena. Tudo que nós somos, tudo que nós sustentamos através da nossa conduta foi trazido nesta experiência. Se alguém aqui traz dificuldades, eu sou TDAH, eu sou autista, eu tenho dificuldade de... São as nossas experiências, são as marcas antigas que Deus nos possibilita voltar à Terra para expurgarmos, colocar para fora. Só tem um detalhe. E é importante a gente lembrar, não nos escondamos atrás das nossas limitações, porque esta limitação, ela foi planejada juntamente com os nossos mentores para o nosso retorno. E às vezes a gente usa para ferir, às vezes a gente usa para magoar, às vezes a gente usa para ter das pessoas a atenção que a gente gostaria. Mas são marcas que precisam ser colocadas para fora, porque nós adquirimos ontem. Então vejamos que beleza, todos esses itens. E aí tem pai que vira para mim e diz, Alisson, de onde vem? Eu já vi casais entrando em conflito, porque o filho apresenta determinado distúrbio genético e alguém quer culpar alguém. Esse gene veio de você. Não foi de mim, não. Mas não é partenogênese, não. Onde o espírito vai lá e se divide e forma um ao outro, não. Teve a contribuição daquele outro espírito. E na hora em que há a contribuição do outro espírito, todos eles estão envolvidos, para que juntos possam reparar os equívocos. Lembro, com muita atenção, com muito carinho, uma experiência que nós tivemos há mais de décadas atrás, nas nossas visitas, onde fazíamos a visita juntamente com um grupo e levávamos o alimento espiritual e o alimento material. E eu lembro, de maneira muito peculiar, de um casal com, no caso, era o irmão daquele cunhado dela.
E me marcou muito a história dele, porque quando nós chegávamos, quando estávamos indo, a própria espiritualidade nos solicitou que não tivéssemos o olhar do profissional de saúde. Não está indo nenhum profissional, nem estudante na época, está indo espírita. Então não vá com esse olhar. E quando nós chegamos, nos impactamos, porque encontramos, num fundo de uma rua, que era sem saída, um morro, uma casa que praticamente totalmente inacabada, onde só tinha praticamente o teto, o telhado, as paredes, o chão, agora batido de terra, no local onde este homem vivia. Na frente havia uma casa melhorzinha e morava o casal, que era o irmão deste rapaz que morava no fundo. E nós chegamos lá. E quando nós adentramos, tivemos um impacto. E olhe que nós já havíamos transitado por algumas situações. Encontrei uma cama neste grande vão, nesse chão batido, sem janelas, porque só havia as aberturas, com um mato próximo, então a gente fica imaginando como seria esse processo da noite, do dormir. Uma mesa ao lado, muito pequena, com uma garrafinha d'água. E ao olharmos para as feições daquele homem, nos impactamos. Cego dos 2 olhos. E esse terço médio da face, incluindo inclusive os olhos, era um grande buraco, onde nós encontrávamos toda a região da orofaringe aberta. Com respeito da palavra, era como se fosse um monstro. Desculpem eu falar assim, mas é para que a gente tenha um cenário. Você olhava, ele não ouvia, ou melhor, ele não via, ele mal falava porque não tinha palato, então você não tem como articular palavras se você não tem a sua estrutura da boca completa. E com muita alegria ele levantou-se, ele teve um câncer na face, ele se alastrou, então tomava toda essa região. E aquele casal que tomava a conta, do qual era o irmão e a cunhada. Fizemos o evangelho, aplicou-se passe, deixamos os alimentos para a família e saímos ali pensativos dessa lei divina. E ainda hoje, quando lembramos, somos estimulados a pensar no amor de Deus e como a reencarnação é uma bênção. Ao contrário do que hoje se coloca, desse amor, um amor talvez que tenha sido vulgarizado por qualquer coisa agora é amor. Observamos o amor divino quando enxergamos situações desse porte, porque ali não há apenas o reencarnado, há um espírito que clama em sua consciência passar por aquela dor para se ver livre do que fazia. E era atormentado ainda por processos de obsessão. E qual não foi a nossa surpresa? Que em reunião mediúnica, conversando com os espíritos, talvez buscando nos esclarecer diante dos questionamentos que fazíamos, porque ficamos pensando nesse amor divino, eles diziam que ali havia 2 antigos senhores de engenho. E aquele homem era o capataz e recebia a ordem daqueles senhores para chicotear os escravos. Não obstante, ele tinha prazer no que fazia. E ao invés de chicotear, onde frequentemente se fazia, que era no dorso, ele chicoteava, além do dorso, a face do escravo. Onde o chicote deixava totalmente desfigurada e fazia até a morte. Este espírito não precisa dizer que no processo de desencarne, as dores e os tormentos, de entrar em contato com seus antigos algozes, que agora lhe buscavam a todo custo a vingança. Deus, em sua misericórdia, socorre através dos benfeitores, leva para um período e reencarna em situação em que os seus senhores agora se tornam os pais, porque ele obedecia, então estavam todos envolvidos no cenário. Agora ele resgatava, e aqueles também, por sua vez, pela dedicação e dificuldades que tinham em relação àquele homem. A dádiva da reencarnação.
Então, todos esses aspectos, se porventura algo agora nos perturba a saúde física, pensemos. Mas, Alisson, talvez eu não necessitasse agora passar por esta dor, de fato. E a doutrina agora vai nos chamar de causas anteriores e as causas atuais das aflições. Estão lembrados do que falamos? Que a mensagem vem no código genético, mas não necessariamente se expressa. Porque só haverá expressão da doença se houver necessidade para que este espírito agora resgate, já que ele não quer resgatar por outros caminhos que não sejam o caminho do amor. E se alguém acha que o que eu estou dizendo é algo da cabeça, é só raciocinar. Nós tivemos espíritos que nos ajudaram, que investiram, são nossos fiadores, para que a gente voltasse. Durante a nossa primeira infância, muitas vezes a gente tem contato com eles. É um amiguinho invisível. Uma vez uma mãe me procurou, disse, Alisson, quando ele disse que o amigo estava ali, que eu não estava vendo, eu deixei ele brincando com o amigo e vim embora. Porque se eu não ficaria ali de jeito nenhum. Eu digo, ótimo, muito bem. Né? Ela disse, não tem acordo de eu deixar ali com a criança. Eu disse, mamãe, você não está vendo fulaninho? Eu disse, que fulaninho, meu filho? Aqui, que está aqui brincando comigo. Eu disse, fica com fulaninho brincando que eu vou ali. E deu no pé. Então nós temos esse contato, todos nós, enquanto na infância temos. Talvez a gente não tenha lembrança. Mas o que é que acontece? Passada essa fase em que o organismo absorve todo o espírito, essas lembranças desaparecem. E é nessa fase que não são poucas vezes, desde o momento da nascença até esse período de 7 anos inicial, vamos ter crianças com tormentos durante o sono, pesadelos. Às vezes são espíritos que perturbam, às vezes são as lembranças. Lembranças. Os pesadelos nada mais são do que as lembranças dos atos, de onde se encontravam, ou do que fizeram no passado. E aí acorda dizendo, porque fulano matou, porque eu vi acontecer tal coisa. Aí você diz, meu Deus, a gente não viu o filme, a gente não leu nada sobre isso. E a criança está relatando situações. É o passado. O tempo vai passando. O organismo absorvendo, entre aspas, o espírito, até o momento que isso passa. Passou? Passou. Aí vem a fase extraordinária, a famosa adolescência, que os pais amam. Porque é um período de um Alzheimer temporário dos pais e de um conflito dentro de casa. Alisson, por que Alzheimer? Porque pai nunca teve adolescência. Não é verdade? Pai nunca teve adolescência. Quem é que serve como medicação desse Alzheimer temporário? Avô e avó. É uma medicação extraordinária. Minha filha, por que está fazendo isso? Seu pai fazia a mesma coisa. Mamãe, por favor, estou tentando educar. Né? Mas o Alzheimer é uma coisa extraordinária. A gente nunca lembra da nossa adolescência. A gente vai lembrar da outra fase da juventude, que é quando a gente começa a viver para a vida. Mas a gente esquece que também passa por esse momento conflituoso. Porque agora, essas lembranças desse contato com a espiritualidade se apaga e vai ficar aquilo que foi mais marcado em nós. Todas as nossas marcas que vão se apresentar na forma de tendências vão se apresentar. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz lá, no capítulo honra teu pai e a tua mãe, diz, agora é a hora de educar. Nesse momento que a criança começa a apresentar os seus traços, que os pais invistam o tempo, a atenção e a força para educar, então, através do amor e da disciplina. É lá colocado. É a hora de corrigir essas velhas tendências, porque é a oportunidade, porque ele está maleável. Porque na medida em que ele avança, vai chegar a hora em que ele só modificará se optar através da própria consciência. Os pais não terão mais como fazer. Quantas vezes não recebemos de pais, de crianças já nos seus 30, crianças dos seus 25, 26, porque para pai é sempre um menino, é sempre uma menina, não é? Alisson, eu queria pedir um tratamento para ele. Ele vai fazer? Não acredita, não quer fazer, não. Então a gente não faz, porque a gente respeita o livre-arbítrio. Jesus só ajudava a quem queria ser ajudado. Nós podemos fazer um tratamento para você, lhe auxiliar, mas na medida em que ele toma a rédea da sua própria existência, é preciso deixar
que a dor às vezes aconteça, porque será ela que trará ele de volta para alguma situação diferente da que ele tem vivido. E para que a gente entenda de maneira bem pontual, vejamos o que dizem os Espíritos. Em relação aos nossos amigos, instam esses nobres cooperadores do bem para que os seus protegidos retornem ao roteiro traçado. Porque todos nós tivemos amigos, repito, que disseram, você está preparado, a gente vai estar aqui vibrando para você. Estaremos lá, lado a lado, auxiliando. Aí a gente desce. Vamos lá, começou a maratona. Só que às vezes uma coisinha lembra a gente de uma coisa, lembra a gente de outra, e a gente vai vendo que não é bem assim, mas eles estão lá. Aí fazem isso aqui, ó, usando de 1000 recursos sutis ou de interferências mais vigorosas, tais como as enfermidades inesperadas, os acidentes imprevistos, as dificuldades econômicas, a carência afetiva, de modo a despertarem do anestésico da ilusão os que se enovelaram nos fins da leviandade ou se intoxicaram pelo bafio do orgulho, do egoísmo e da cólera. Essa tendência fala mais alto do que as lições que recebemos. Porque não são poucas vezes que os pais, com todo respeito, visando o bem dos seus filhos, negligenciam o espírito que há ali. E eu gostaria de informar que todos nós, e estes espíritos, eles não voltaram num planejamento para irem à Disney, para serem ricos e para usufruírem a vida. O acordo não foi esse. Não estamos querendo dizer com isso que os pais que podem dar, que não deem. Deem. Faz parte da condição desse espírito, desta experiência. Mas é preciso entender que o acordo foi moral. Porque o que fazia esse espírito sofrer na espiritualidade não era ter ido à Disney. Nem ter viajado para a Europa. Nem ter o carro do ano. Nem sair para se alimentar todo final de semana. Em restaurantes ou em fast food. O acordo era para que pudesse reencarnar para aliviar as dores morais que ele carregava frente aos equívocos do ontem. Mas cheguemos a um consenso. Como fazer diferente se a gente não dá a esses espíritos uma ferramenta diferente? E é magnífico, porque o Evangelho ele é tão cirúrgico que ele diz assim, tem pais que fazem de tudo. Colocam seus filhos na evangelização, buscam exemplificar, que é o mais importante, mas coloquem na evangelização. Deixai, pois, que venham a mim, as criancinhas. O exemplo faz de tudo, tudo. E chega um momento que o passado fala mais alto e o espírito, entre aspas, desanda. O Evangelho é tão cirúrgico que ele diz assim, a esses pais que tudo fizeram, quando voltarem à espiritualidade, sofrerão menos. Ao verem os seus filhos passando por dificuldades na terra, porque terão a consciência em paz de que jogaram a semente e regaram. Triste será os pais que voltarão ao plano espiritual, verão seus filhos em profundos tormentos e trarão a culpa por não terem apresentado um roteiro diferente a eles. Foram extraordinários profissionais, exitosos, mas quando se menos espera, talvez um futuro suicida, porque não consegue lidar com as frustrações, porque nem o pai nem a mãe permitiram se frustrar alguma vez na vida. E neste ato insano, sofrendo as consequências, o pai e a mãe solicitam a Deus, está lá escrito, para que voltem à terra para receber esse espírito novamente, para que possam agora conduzi-los a Deus, no roteiro do Evangelho. Aí aquele filho que cometeu o ato suicida vem com sérios problemas psiquiátricos. E os pais agora naquele esforço profundo
E a gente olha e diz, é o amor de Deus. É a reencarnação, possibilitando o refazer da história. Não pelo látego do castigo, mas a oportunidade de exercitar o amor conduzindo este espírito àquilo que devia. Daí porque esses mentores às vezes nos trazem através das dores. Porque estamos levando a vida como se não houvesse amanhã. Mas ele chega e está marcado em nosso perispírito tudo o que pensamos e tudo o que fazemos. Então esta vida, que muitas pessoas querem lembrando a figura de um cancioneiro, vida louca, vida breve. Todos nós lembramos. Ela não funciona dessa forma. Porque essas marcas serão cobradas amanhã. E o pior, por nenhum outro espírito, só pela própria consciência. Os pais, então, agora começam a entender que aquele acidente, que aquela enfermidade, que aquela dor, que aquela dificuldade econômica, e os pais chegam às vezes na angústia, eu queria poder oferecer ao meu filho o mundo. Você pode, porque nós somos herdeiros de Deus. O mundo não, o universo é nosso. Mas é preciso que ele saiba que ele também é filho de Deus, porque essa experiência, ela é transitória. Aqui vejo, há espíritos que já foram muito ricos e todos nós já fomos indigentes na experiência da reencarnação. Daí, se estamos agora sendo atingidos e passamos o umbral daquela porta e chegamos aqui dentro e estamos ouvindo falar da reencarnação como pais, tomem tenência. E agora apresentem, porque esta dor que trouxe até aqui não é punitiva, é um artifício da espiritualidade. Para que a gente desperte para a vida em outro aspecto. Olha a beleza da reencarnação. Quanto está sendo investido? Quantos espíritos nós estamos ocupando? E eles ali, querendo que vocês, ou que melhor, todos nós, acertemos. Aí a gente dá uma pisada de bola aqui, ajeitam ali. E assim a gente vai. É a beleza da possibilidade, da reencarnação. Então a visão da reencarnação na doutrina espírita, ela é muito mais ampla do que apenas um conceito de ir e vir. Se há familiares aos vossos lados, olhem para o lado e digam, já vi que a gente tem história passada. Tem história passada. E como está sendo escrita? Porque agora vem a beleza da existência. Qual, Alisson, é a beleza? Porque do mesmo jeito que Manuel Filomeno nos fala deste processo do reencarne, onde absolutamente tudo já veio desenhado para que a gente agora cumpra o nosso papel de ser aprendiz, porque ele diz, é a beleza de estarmos escrevendo o nosso amanhã. Não aguardemos a Mega Sena. Não aguardemos qualquer outra situação fortuita que nos coloque a possibilidade de ajustarmos a nossa vida. Porque estamos no cenário que precisamos, tendo a oportunidade que tanto pedimos. E se alguém porventura acha que está determinado a nossa condição, há uma faixa imensa de livre-arbítrio, onde podemos utilizar a nosso favor na medida em que a gente caminha na senda do bem. Porque a reencarnação nada mais é do que o retorno de tudo que plantamos, inclusive os nossos parentes. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. O Evangelho diz que se nós tivéssemos ideia da teia que nos liga às pessoas que nos cercam, mais impressionados ficaríamos com a sabedoria divina. Agora é hora não mais de olhar para trás. Quem é espírita ou simpatizante e vem para uma casa espírita pedindo a explicação do ontem, não entendeu nada de espiritismo. O Espiritismo nos convoca a olhar para amanhã a partir do nosso hoje. Quais estão sendo as nossas plantações? Olhem para os filhos
como diz o próprio Evangelho, que a mãe olha para o seu filho e diz: filho, um de nós um dia errou. E agora é hora de reparar o equívoco. É a hora de superar, suplantar as dificuldades. E o melhor, nos foi dado um roteiro. Porque injusto seria se nós estivéssemos aqui sabendo da reencarnação em toda essa riqueza de detalhes e não tivéssemos a possibilidade mais de manipular sendo vítimas de um destino. Não. O Espiritismo diz que o mal é anulado com o bem que se faz. Então, que a partir de agora, venhamos a investir com toda a força, olhando para o amanhã. Mas sem mudança interior, não teremos possibilidade. Porque todas as dores, todos os desafios que nos atingem hoje, já falam dos nossos valores do ontem. É preciso adquirir valores diferentes para um futuro mais feliz. Não está na dependência de ninguém. Olha que beleza. Do mesmo jeito que a gente se encalacrou e chegou hoje aqui, um manco, o outro com problema no rim, o outro com problema em família, a gente tem a possibilidade agora de desfazer da melhor forma. Investamos. Por isso os Espíritos solicitam tanto, para estudarmos, porque na medida em que a gente estuda, a gente compreende a lei. Na medida em que a gente compreende a lei, a gente age dentro da lei. E no que a gente age dentro da lei, o resultado não pode ser outro, a não ser a felicidade, porque a nossa consciência estará sempre em paz. Aqueles que têm filhos, olhe para eles e lembrem dos acordos que foram feitos na espiritualidade. Repito, não foi para viagens nem festas, mas para a aquisição desses valores, que fizeram com que solicitassem aos espíritos o retorno à terra e que todos aceitaram. Que possamos então, como diz o nosso querido mentor, que sigamos com Jesus e por Jesus. Saúde e paz.